1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e apesar de ter feito o curso de integração, eu não consegui me integrar na Alemanha. Eu sou a Polly e pra mim o curso de integração foram 2 felicidades. Uma pra começar, outra pra terminar. Ai, Eu sou a Bianca e até hoje eu não aprendi a falar esquilo em alemão. eu acho que quase ninguém aprendeu, né? Hoje a gente vai falar sobre o curso de integração, o Integrationskurs. Vamos explicar aí como é que ele é, como é que não é e como é que funciona. E para isso a gente chamou aí as meninas que participaram do curso de integração. A gente vai saber aí como é que foi a experiência. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou a Polly, tenho 34 anos, sou social media e moro aqui na Alemanha há 3 anos e meio. Eu sou a Bianca. É a minha primeira vez participando do podcast. Estou muito feliz. Muito obrigada, Tomás e Fer, de estar aqui nesse episódio com a Polly. Bem, eu já estou aqui na Alemanha há 2 anos. Eu vim com o meu marido. Ele também é brasileiro. E atualmente eu estou estudando marketing digital. Pretendo trabalhar com empreendedoras aqui na Alemanha. E na Europa, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Muito legal. Show de bola. Tá, e me conta aí o que é esse tal de Integrationskurs? Alguém sabe aí? Explica o que é isso. É um curso que você faz e tem amigos na Alemanha depois? Como é que é? Você já sai aí com um ciclo de amigos? Como é que funciona? Bom, o curso de integração é um curso que tem um combinado do curso de idioma com o curso do Lebens in Deutschland, que basicamente são 3 pilares: história da Alemanha, estrutura política e direitos e deveres do cidadão. Então, a gente estuda o idioma do nível A1 ao B1 e ao final do curso a gente tem um compilado aí desses temas para a gente ter uma visão geral do que é viver e morar na Alemanha. Mas é um curso que não tem alemães, né? Só o professor. E olha lá ainda, né? Às vezes é... A minha não era Não? alemã. Eu também tinha 2 que não eram alemães. Eu acho que nesse período todo eu tive um professor alemão. Uma veio da República Tcheca quando era criança, então cresceu aqui, né? Entendi. E o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros se familiarizem. E o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros se familiarizem. Não consegue, né? Eu não vou conseguir falar. Familiarize. Tá, fala tu, Tomás. Você fala. Não faz bullying com a mamãe, não faz. E o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros entendam como funcionam as condições de vida no território alemão, a cultura, como funciona a política. Sim, ele é bem... Tipo, pra gente, eu acho que como brasileiros, talvez não seja tão impactante a diferença cultural, né? Quanto é, por exemplo, pra alguém que vem da Arábia Saudita, né? Vamos falar aí. Então, é um curso que fala sobre coisas de direito, né? Como estruturada a sociedade e tudo mais, que pra nós brasileiros, eu acho que não é tão diferente, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o impacto é menor pra nós, né? Concordo também. E eu até percebia isso, assim, diante da reação de alguns colegas. Por exemplo, pessoas que vieram do Afeganistão e tal, às vezes eles questionavam, eles ficavam muito impactados e muito assim, isso é assim aqui, mas por quê e tal. Como não é, a nossa estrutura política no Brasil não é
é diferente, mas não é tão diferente. As normas fundamentais ali da nossa Constituição não é tão diferente daqui. A gente não se choca tanto, mas para eles é bem diferente. Eu também passei bastante por isso quando fiz o Leben em Deutschland. A maioria das pessoas que estudavam comigo eram da África. E assim, eles ficavam admirados com várias coisas que pra mim era normal, entendeu? Daí, tanto que todo dia eu chegava em casa e falava pro Tomás, nossa, a professora falou sobre isso, e pra pessoa eles ficaram chocados, entendeu? Que era uma coisa... Dá umas polêmicas, né? Isso, Imagino, muito né? diferente. Choque cultural, né? Sim, aconteceu comigo também. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Átila, mas a professora falava e a moça, né, do meu curso, a aluna, ela questionava porque para ela não fazia sentido. Então acabou, teve dias que teve leves discussões entre alunos e assim, foi um pouco chocante, porque no Brasil eu sabia que seria assim, a gente pesquisou um pouco, o meu marido, né, ele veio antes, então algumas coisas ele até me contava, mas deu para sentir como as pessoas veem um mundo diferente. Sim, eu acho também muito a questão da própria mulher, né? Porque tem muitas sociedades que a mulher não tem liberdade e tudo mais. Tanto é que, se eu não me engano, tem cursos exclusivos, né? Para mulheres, não tem? Integração, os cursos? Existe, sim. Eu lembro que lá onde a gente morava, em Leinfelden, tinha curso específico para mulheres, porque os maridos não permitiam que elas fizessem curso misturado, sabe? Eu não sei se eram os maridos ou a questão religiosa toda, né? Então... Pode ser que tenha a questão religiosa também, é que eu não sei como funciona, né? Mas eu lembro de ver lá na Volkshochschule que tinha só para mulheres, né, esse curso, né? Então daí já vem a importância, né, desse curso, porque as pessoas têm que, principalmente essas pessoas de cultura muito diferente, entender como funciona a sociedade aqui como um todo. E além disso, o curso foca muito no idioma também, né, basicamente, né? Isso, então a gente tem 600 horas aulas e 500 delas são do alemão, do idioma, e 100 do apanhado geral de história, política e direitos e deveres. Então, tipo, é muito focado no idioma. Também, né? Mas eu imagino que durante o curso de idioma mesmo já tem situações corriqueiras, né? Por exemplo, usando algum assunto, tipo, do dia a dia da Alemanha, e você aprendendo alemão em cima disso, né? Então, eu acho que mesmo durante o curso de idiomas, você tá aprendendo também sobre a sociedade aqui, né? Sim, tem bastante no livro, tem indo no mercado, indo no médico. Que acho é que de o de novo, vocês né? também, né? Sim. É que, de novo, né? Pra nós, ir no mercado no Brasil e no mercado na Alemanha é a mesma coisa. A diferença é que os caixas aqui são mais bravos e mais rápidos, né? Nossa, até hoje eu não consigo acompanhar. Ninguém ensina isso no curso de integração, né? Como é que passa e paga e recolhe tudo. 10 segundos. E quando a gente comenta, quando foi o meu professor alemão, a gente comentava isso entre os alunos, aí ele ficava meio olhando e dava risada. Porque pra ele era tão normal, cresceu aprendendo a pegar rápido. Sim, sim. E pra nós não, né? Pois é. Uma das coisas que a gente aprende muito no curso de alemão, desses momentos que vocês falaram, é sobre a bendita carta. Porque tudo aqui na Alemanha você tem que mandar carta pra algum lugar. E aí lá você aprende a fazer todos os tipos de carta. Sim, é verdade. Deus do início ele já começa a ensinar a escrever carta, né? Como faz. Não teve nenhum e-mail, não. Foi só carta. Pois é. Tá, e todo mundo tem que fazer esse curso quando chega na Alemanha? Como é que funciona? O curso é para todos os estrangeiros, né? A Ausländerbehörde exige que você faça, pelo menos até o curso de integração completo. E para as pessoas que querem tirar a cidadania, que têm a possibilidade de tirar a cidadania no futuro, ter feito o curso e ter sido aprovado na prova é obrigatório. Então, tipo, se você quer ter a cidadania, se você tem condições de ter, é bom saber que esse curso é obrigatório. Tem que passar na prova também. E não é tão difícil, não, vai. Não sei, eu não fiz. Não. Eu acho que é mais a pressão psicológica de ter que passar, do que depois passou, você fica assim, era isso? Eu sofri tantas semanas de antecedência por isso. Bom, depois a gente vai entrar em detalhes aí nessa prova, mas basicamente, então, é para abrir as portas, né? Facilitar algumas coisas na Alemanha, né? Não é obrigatório, mas eu acho que
que nem a gente falou, né? Reforçando, se vem de um país com uma cultura diferente, talvez é bem interessante fazer, né? E até outra coisa, Tomás, que eu acredito que existem alguns vistos que ele é obrigatório. Um exemplo, pro visto que eu e o Tomás viemos, que é o Blue Card, eu não precisava fazer nenhum curso, entendeu? E tem alguns que eu acho que eles só renovam se faz o curso, não é, Bia? Pois é, tive alguns problemas. Aí, por conta disso, problemas não, acho que foram burocracias até demais. O meu marido, ele não veio com Blue Card, ele veio com um contrato de trabalho. E quando eu vim, eu comecei a fazer o curso no período que eu ainda estava como turista, né? E eu precisava fazer a primeira prova, a do A1, para eles darem início ao meu visto. Assim, visto é uma coisa que é muito complicada de explicar, porque eu acredito que cada Ausländerbehörde depende de estado. Então, no meu foi isso. Eles pediram uma prova do A1 e eles davam um prazo ali de 3 meses para entregarem o visto, e o meu levou quase 1 ano. Caramba. Então, a situação que eles apresentavam pra gente, né? A moça que atendia os nossos documentos. Eu estava legalmente registrada na Alemanha, no sistema da Alemanha, mas eu não tinha o visto em mãos, né? Então, eu sempre estava ali com meu passaporte. E tentando explicar, nunca aconteceu, mas eu já tinha até um texto preparado na ponta da língua para explicar porque eu não estava com o visto, caso precisasse. E o que aconteceu foi isso, eu tive que ir pagando o meu curso até eles fazerem essa liberação, e eles entregam, quando o seu visto sai, eles entregam uma documentação de que você apresenta isso na escola. Então, o curso eu fiz na VHS e eu pagava 390 € no mês pelo curso, e quando eu tive esse documento em mãos, que você tem um desconto aí de 50%, eu já tinha pago o meu curso daquele mês. Então, eles pegaram o valor que eu paguei e eles dividiram pelo curso seguinte, e também eu tinha a prova. Eu já estava na fase de fazer o Leben in Deutschland, então já foi tudo destrinchado o valor. Entendi. Foi um caminho um pouquinho diferente do meu e da Poli. Sim. Só concluindo que esse curso, para quem é de uma nacionalidade de algum país membro da União Europeia, não precisa fazer, né? Porque, no caso, você já tem facilidade para morar aqui, né? Acho que tu nem precisa... Você nem precisa de visto. Então, no caso, se um italiano estiver aqui, não tem sentido fazer esse curso, né? É só se querer aprender, né? Só se quiser aprender idioma e tiveram tal. algumas pessoas que estudaram comigo, italianos até, que estavam fazendo o curso, eles ganharam o desconto, tudo, mas justamente porque eles queriam aprender e se integrar na Alemanha e arrumar um trabalho. Que acaba que, tipo, o curso de alemão acaba que é uma necessidade para quase todo mundo, né? Aprender. Daí o finalzinho lá, o Leben in Deutschland, que é só 1 mês a mais, daí acaba que muita gente acaba optando fazer porque é só mais 1 mês de aula. Já tô aqui, né? Vou fazer mais um cursinho aqui, né? Alô! Hoje eu quero te dar uma dica rápida. Eu quero te ensinar 2 verbos super importantes em alemão. O verbo essen e o verbo trinken, que significam comer e beber. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país, o Clube de Alemão. Você pode aprender alemão do básico ao avançado, com aulas sequenciais, organizadas e um método muito lógico. O verbo essen significa comer. E para conjugá-lo para o eu, basta que você tire esse som de N no final e fica só com um E no final. Ich esse. Ich esse. Por exemplo, eu como uma maçã. Ich esse einen Apfel. Eu como uma maçã. A mesma coisa vai acontecer com o verbo trinken, que significa beber. Eu tiro esse N do final e o som vai ficar com um Ezinho. Por exemplo, ich trinke, que significa eu bebo. Então, uma frase, ich trinke gern Bier. Eu gosto de beber cerveja. Ich trinke gern Bier. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bom, duração do curso, né? Pode variar, mas geralmente são 700 horas aulas, divididas em 600 para o idioma, né? No caso do A1.1 até o B1.2. E mais 100 pro Leben Deutschland, né? Que é o curso
mais sobre a vida aqui, política e tudo mais, né? Pelo que eu li, também tem algumas escolas que oferecem um pouco mais intensivo, assim, com mais horas por dia. Então, provavelmente, você termina o curso antes. Mas é mais ou menos isso, né? E tem uma questão toda da prova aí, né, Fernanda? Porque no final dessas 600 horas de idioma, você faz a prova de idioma. E se você passar na prova, aí você faz o Lebendeutsch. Sim. E se você não passar na prova, o que acontece? Eu conheço uma pessoa que fez o curso e não... Mas não conhece a pessoa mesmo ou é aquela história? Não, tem uma amiga que não passou. Não, conheço mesmo. Não passou. Né? Que ela fez o curso, ela não passou na prova. E daí ela foi lá na escola de novo, na Volkshochschule. E ela ganhou mais... Ela tinha conseguido na prova o A2. E ela ganhou o A2.2, B1.1 e B1.2 novamente para cursar. Se não passar, eles dão a chance de fazer novamente o curso com desconto daí. Entendi. Tá, e como é que é a prova? Eu não entendo, me expliquem aí. Tem os vários tipos de teste DAF, etc e tal. Qual que segue essa integração aos cursos ou depende da escola? Tem vários tipos de prova, eu vou comentar duas que eu fiz. Para fazer a prova do A1 foi pelo Goethe Institut e para fazer a prova do B1 foi a do TEL. As duas basicamente seguiram a mesma linha, em divisão de fazer Hören, o Lesen, que são as fases da prova. E o Sprechen, né? Também deve ter. Sprechen. Foi a mesma prova que eu fiz também, meninas. Eu fiz também a do Telk. E a primeira é o Lesen, Hören, depois é o Sprechen. Só explicando pra audiência, é escrita, fala e leitura. Só pra ficar... E ouvir. E ouvir, exato. O primeiro passo é o Lesen, que é a depois leitura. A leitura. Depois é o Hören, que é ouvir. Depois é a Schreiben, que você escreve uma carta. E depois é o Sprechen, que você daí fala normalmente com uma outra pessoa sobre um tema que eles dão na hora, né? Você conversa com o outro. São essas 4 fases da prova. Mas aí, no caso, você escolhe o par ou eles escolhem o par pra você pra falar? São eles que escolhem. Na minha prova, eu também não pude saber quem era a pessoa antes. Eu descobri na hora quem era. Não sei como foi na de vocês. Na minha, a escola tinha dito que a gente poderia escolher. Daí a gente passou um mês treinando com essas pessoas. Lógico que o tema a gente não sabe qual vai ser, mas a gente ficava criando possibilidades de idioma. Então, a gente já tinha uma certa desenvoltura com o nosso par, que a gente ia fazer a prova. E quando chegou lá na hora, eles disseram, não vai ser assim não, vai ser sorteado na hora. Sério? Foi sorteado na hora. Aí eu peguei o Kinder Ovo. O Kinder Ovo. Como é que é Kinder Ovo mesmo em alemão? É o Barracho, alguma coisa assim. Vocês já viram o Kinder Ovo que tá escrito é o Barracho, alguma coisa assim? Eu achei só que era Kinder. Eu achei só que era Kinder também. Não, tem Acho alguma coisa assim. Eu sei porque os meus sobrinhos compraram quando eles vieram aqui. Kinder Überraschung. Que chato. Kinder Ovo é mais legal. Tá, daí isso também é meio complicado, eu acho, né? Porque às vezes, né, você conversando com algumas pessoas, elas têm um sotaque muito forte e é difícil você conversar, né, entender, né? E aí se você treinou com alguém e chegou na prova é outra pessoa pra você falar. Pois é, melhor ser igual eu que nem sabia quem era do que treinar e daí chega na hora e... Exatamente. E eu peguei, assim, a pessoa que não ia pra aula, só chegava, assinava e ia embora, não estudava, não fazia nada, não fazia tarefa. O cara não queria nada com nada. Ele não sabia nem como funcionava a prova. Ele queria que a gente chegasse lá e fizesse tipo um teatrinho, assim, com o texto pronto. Eu falei, meu querido, assim, eles dão o tema na hora, a gente não sabe qual é o tema. Ele, não, mas eu quero falar sobre isso, mas não tem que querer, amigo. Não tem que querer nada. Que fora. É ruim que aí acaba prejudicando você, né? A pessoa que quer passar ali, que estudou mesmo, né? Difícil, né? Porque se a outra pessoa não fala, como é que você vai falar com ela, né? E, tipo, uma coisa que eu conversei com a minha professora lá, ela falou assim, Poliana, não se preocupa, porque o examinador, a sua nota é individual e o examinador olha cada um individualmente, etc. Ele não vai ficar vendo assim, eles não conseguem dialogar, eles vão checar se você consegue falar alguma coisa, se você consegue puxar um assunto, e ele não consegue acompanhar. Só que, querendo ou não, você tá dialogando com uma pessoa que você não consegue se comunicar, você acaba ficando nervoso, né? Sim. Exatamente. Comigo aconteceu a mesma situação. Na sala, a gente fazia conversação entre várias pessoas, então todo dia trocava o seu par. No dia, eles, depois do último teste escrito, eles deram uma senha.
e você tinha que achar quem era o seu par. Então, os números iguais. E eu não achava quem era a pessoa. E quando chegou a minha vez, que eles chamaram o nome de um moço que eu nunca tinha visto na escola, ele também não sabia muito bem como funcionava e deu pra ver que ele não sabia conduzir uma conversa. Eu estava muito nervosa e aí eu tinha que conduzir por mim, e quando eu jogava a pergunta pra ele, que é mais ou menos assim que funciona, né? Você vai falando e joga uma pergunta pra pessoa te responder, ele não sabia como me responder, então eu respondia por mim e por ele. Mas aí deu certo, passou, né? Eu passei. Graças a Deus. Tá, a gente falou como é que funciona a prova e tal. E aí, no caso, vocês fizeram simulados antes, né? Imagino, né? Então, o Schreiben, o Hören e o Lesen foi tranquilo, então, né? Você já tava meio por dentro. Quer dizer, não tô falando da dificuldade da prova. Pelo menos vocês já sabiam o que esperar, né? As semanas que antecedem a prova, pelo menos a minha prova foi seguida, assim, acabou o curso, aí a prova foi logo, assim, acho que coisa de 2 semanas depois. A gente ficava treinando bastante, assim, cada etapa da prova, com tempo, né, porque isso é um fator muito importante, porque cada etapa da prova tem uma duração, então a gente tem que treinar para conseguir fazer tudo dentro do tempo. Então a gente treinava, eu recebi os livros que a minha amiga Fernanda me emprestou também para treinar, que me ajudou bastante. Depois eu passei pra Bia o livro. E tá comigo desde então. E esses livrinhos ajudam bastante, porque eles são realmente como a prova é. Às vezes eu acho que você tem a sorte até de pegar uma coisinha que cai igual, assim. Que bom, hein? Sim, também acho. Acho que pra ter noção de como é a prova, assim, de tempo, esses livros são bem importantes. Existem vários e vários livros que tu consegue se preparar pro teste e saber exatamente como vai ser a prova. E pra mim, eu acho que até esses livros é um pouco mais difícil do que a prova real mesmo. Também achei. Eu acho que o livro prepara já num nível um pouquinho mais para você estar bem preparado mesmo. A prova acaba, principalmente na parte da escuta, assim. Os áudios, eu acho, dos livros são mais acelerados. Quando é na prova, é uma coisa mais lentinha, você compreende melhor. Que bom. Pelo menos eu tive essa percepção. Sim, e a Polly fez a prova algumas semanas antes da que estava marcada pra mim. E ela comentou isso, ela falou assim, Bia, fica calma, porque o que você tá fazendo já tá sendo difícil, não vai ser assim. E depois que passou, eu falei pra ela, nossa, realmente foi muito mais tranquilo. O Hören, que é uma coisa que a gente fica muito ansioso, porque você perdeu. Né? Então, você não escutou direito, você assinala o que você acha. Mas na hora da prova é bem tranquilo. Ah, legal. E depois tem o curso Leben in Deutschland, que esses são 33 questões, que pra mim é bem fácil de passar. É só tu estudar pelo aplicativo. Eu achei esse super fácil, não sei vocês, meninas. Também achei. No aplicativo são 300 perguntas, eu acho que mais 11, que é a pergunta sobre o estado que você mora, né? E daí cai 30 perguntas gerais e 3 perguntas sobre o estado que você mora. E daí, essas são assim, se você responder todas as perguntas, você sabe todas as possíveis perguntas que podem cair na prova. Não tem 312 ou 315, são 311 possibilidades. Aparentemente é muita coisa, mas você vai no aplicativo, é múltipla escolha, né? Então você vai lá fazendo rapidinho. Eu, pelo menos, consegui fazer umas 3 vezes, assim, a rodada de perguntas. E não acertei todas as respostas da prova, mas passei tranquila, sem grandes preocupações. Vocês lembram de algumas perguntas que teve? Ixi! Eu faz tempo que eu fiz, talvez a Bia. Nossa. As cores da bandeira da Alemanha. Qual é o brasão? Sério? Qual é o brasão da Alemanha? A pessoa que escreveu o hino. A pessoa que escreveu o hino. Quem é chanceler? E isso vale até falar, porque o aplicativo, ele se atualiza. Ou, às vezes, lançam aplicativos mais atualizados. Por exemplo, quando a Grã-Bretanha saiu, né, da União Europeia, aí isso diminui já um país que faz parte. Agora que vai mudar partido, ou se for mudar, né, vai mudar a chanceler, eles também vão atualizar essas perguntas. Então, vale a pena procurar sempre pelo ano que você vai fazer a prova. Vai fazer pra pegar as perguntas certas, né? Isso. Então quer dizer que vocês sabem quem escreveu o hino da Alemanha, mas não sabem quem escreveu o hino do Brasil. É isso? Na verdade, eu nem lembro. Eu tenho uma história. Uma vez, quando, né, antes do corona, a gente podia ir para bares, né? Uma vez estava num bar com um amigo meu que tinha feito essa prova e ele simplesmente decorou todas as respostas.
E a gente começou a conversar com os alemães. E ele começou a perguntar essas coisas. Cara, os caras não sabiam, cara. Imagina, a gente também não sabe. Eu fiz isso com meus sogros aqui uma vez, eles vieram visitar. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um quiz aqui. Cada resposta que vocês me derem errado, vocês têm que me dar 10 euros. Mas é isso aí, galera. Você acaba aprendendo mais sobre a Alemanha do que os próprios nativos, né? Faz parte do jogo. O foco mesmo é aprender alemão, 90% do tempo, diria. No final, você tem o apanhado geral aí sobre as leis, sobre a sociedade alemã. E no final de cada uma dessas partes, você faz uma provinha para ter os seus certificados, certo? Certo. Certo. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Matrícula. Como é que se matricula? A pessoa chegou na Alemanha e quer fazer o Integrationskurs. O que ela faz? Bom, eu sou casada com alemão, então eu tive direito a um desconto de 50% do curso. Na verdade, o meu processo foi, eu casei, levei os papéis do casamento para o Ausländerbehörde, tirei o meu novo visto, na verdade, porque eu tinha um visto anterior, que era do ano social, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades. Vai procurar o Episódio 62 do Alemanha Cast. A Poli contou aí essa história do ano social. Então, você trocou do ano social para o visto do que era? Reunião familiar? O que era? Na verdade, é um visto de residência, né? Uhum. Eu preciso ainda, eu não tenho a permanência aqui, eu preciso estar renovando, demonstrando que eu ainda estou casada. E daí, quando eu tirei esse primeiro visto de residência, eles já prepararam um papel para mim, me encaminhando para poder fazer o curso de alemão onde eu quisesse. E eu poderia escolher a escola que eu quisesse. E daí, já com a solicitação para o Banff para eu conseguir o desconto de 50%. E daí, eu escolhi a escola que eu quis estudar. Levei todos os papéis para a própria escola. E daí, já desde a primeira mensalidade, já veio com desconto de 50%. Que isso foi 190 euros. Que já é bem bom, né? Sim, com certeza. Só para explicar, e o Banff seria um escritório federal de imigração e refugiados. Tradução livre. O meu caso foi um pouquinho diferente do da Poli. Eu e o Tomás tínhamos pesquisado vários cursos do Brasil. No Brasil, quando a gente estava lá ainda, eu nem fazia ideia de que teria uma opção de ter um desconto aqui. Daí assim que a gente chegou, a gente falou com um casal de amigos que falou que eles tinham conseguido esse desconto através do Banff mesmo com o visto Blue Card. Daí a gente foi na prefeitura e falou que queria fazer curso de alemão e eles deram uma carta pra gente e eu também não sabia que poderia escolher qualquer escola. Pra mim, a única escola que tinha esse desconto era a Volkshochschule. Mas eu acho que era a única que tinha lá em Felden, né? Mas eu podia ir pra Stuttgart se eu tivesse interesse, né? Enfim, daí eu acabei me matriculando nessa escola e o valor do meu curso era 295. Eu ganhava 100 euros de desconto por mês e eu tinha aula terça, quarta, quinta e sexta, das 8h30 às 11h30. Como o meu curso não era intensivo, ele durou 1 ano. Eu comecei a fazer ele em setembro de 2017 e terminei em setembro de 2018. Foi bem longo assim, sabe? Como é que foi o teu, Poli? Foi tão demorado assim? Na verdade, eu comecei o curso pelo A1-2. Na verdade, o primeiro módulo eu não fiz por conta do teste de nivelamento. Daí eu falei, você pode começar pelo... Tu já tinha, como é que é, o alemão da creche? Kindergarten. Do kindergarten, exatamente. Daí... Já sabia trocar fralda em alemão, né? Já sabia trocar fralda, já fazia caca, pipi. E aí, foi bem rápido até. Eu ainda atrasei um módulo, porque eu viajei para o Brasil. Daí a minha turma continuou e eu segui na turma que estava anterior. Mas eu comecei em outubro e terminei em junho. Com teste tudo no final, né? E até sem ter feito um módulo, né? Foi bem... É que a tua carga horária era maior, né? Era todo dia, das 8h50 até 1 da tarde, eu acho. Talvez a carga horária é a mesma, só que ela tinha aula todo dia, né?
Não tinha aula todo dia, né, Fernanda? Isso, é. O que eu quis dizer foi isso, não da carga horária aqui. No caso, mais tinha acelerado. mais horas durante a semana do que eu. E você, Bia, como é que você fez aí? Tua história não foi bem linear, né? Não foi bem assim. E quando eu cheguei aqui na Alemanha em janeiro de 2019, eu já tinha feito o A1 em Munique em 2018. Quando, na época, o meu namorado estava morando aqui, eu vim passar 3 meses e fiz lá. Então, quando eu comecei pelo A1-2, eu fui em uma VHS perto de casa, só que a gente não gostou do atendimento. Tá, então eu fui procurar a Depois outra. tu foi ver que isso é normal. Não, pecado. Infelizmente, né? Não é como no Brasil. Mas depois eu fui procurar outra VHS próxima de casa, que acabou sendo a de Tübingen. E lá, como eu entrei como pagante, eu não... Na época eu estava fazendo o processo do meu visto, eu não tive que fazer teste de nivelamento. Algumas pessoas precisam fazer. Então, quando eu comecei o curso mesmo em março de 2019, porque eu precisava fazer ele e fazer a prova do A1 completo para entregar para a documentação do meu visto. Era para eu ter finalizado ele em dezembro de 2019, junto com a minha turma. O curso eu fazia o intensivo, só que teve férias de verão no meio desse tempo também, que aqui na Alemanha é um pouquinho longa. E no final do ano, eu ia para Berlim. Então, eu parei o meu curso, fiz 1 mês em Berlim, em uma escola sem ser a VHS também. Quando eu voltei para finalizar, começou o quê? Pandemia. Então, fiquei em casa por muitos meses, finalizei o meu curso aí. A última prova do Leben in Deutschland, eu entreguei em outubro. Então, foi do ano aí... passado. Do ano 2020. passado, outubro. Outubro de 2020. Nossa, então foi longa aí a caminhada, né? Pois é. Foi longo e eu fui pagante por muitos meses, porque teve toda essa questão do meu visto, o lugar que estava fazendo meu visto, eles demoraram para me entregar, coisa que era para ser 3 meses, acabou levando praticamente 1 ano. E eu só tive esse desconto, que todo mundo fala de desconto da metade da mensalidade, nos últimos 1 mês e as 2 últimas provas. Inclusive essa questão do desconto, teve amigos que foram se matricular e foram no Ausländerbehörde lá pedir esse documento do Banff. E os caras falaram que não tinha, que não existia isso. Que não tinha direito. Então isso até é uma informação aí pra audiência. Bata o pé, porque Por favor. até quando a gente, pelo menos quando a gente fez, a gente conseguiu. E teve prefeituras que falou que não tinha, né? Então é bem confuso isso, né? Mas se uns têm e outros não, é porque tem, né? Tem, e vale muito lembrar, nesse lugar que eu estava tirando visto, que era o lugar que eles tinham que me entregar o documento para eu levar na escola, a fala da moça foi: quando você terminar o curso, você entrega isso e eles vão te fazer o reembolso. Na verdade, não. Quando você recebe esse documento, você entrega na escola, porque eles já vão aplicando nos próximos meses. Por exemplo, o que eu tive antes e que eu era pagante, eu não tenho direito de receber, porque na época eu era considerada, entre aspas, turista, né? Existe essa questão de... A moça lá do centro de imigrantes falava que eu estava toda certinha, né, dentro do sistema da Alemanha, mas para eu receber esse reembolso eu não consegui. Então, fiquem atentos a isso. Isso eu já sabia. Já tinha te falado pro Tomás que teve uma amiga, uma conhecida também, que fez os cursos achando que no final ela teria desconto. E como ela não tinha levado o papel do Banff, ela não teve direito a nada de reembolso, porque não era considerado esse curso de integração pelo Banff mesmo, sabe? Entendi. Eles costumam chamar de, tipo, são os alunos privados, né? Os que pagam realmente o curso integral, aí eles chamam de alunos privados. E os alunos Banff. Tanto que a gente que vai na aula todo dia tem que assinar uma ata, e tem 2 atas normalmente, né? A gente que tem o desconto, a gente assina a ata da escola e assina também a ata do Banff, para eles controlarem se a gente realmente está indo para o curso. Então, quem é privado só assina a ata da escola mesmo. Se a pessoa não for pra aula, tipo, não dá nada. Agora, a do Banff, tipo, se você tá ganhando desconto, você tem que ir pra aula. Não pode ter muita falta. E tem que justificar se falta, né? No nosso caso, o primeiro módulo a gente pagou em cheio, porque a gente não tinha recebido o papel do Banff ainda. A partir de quando a gente recebeu, daí a gente levou... Do A1.2. A gente levou o papel na escola, daí fez esses 100 euros de desconto. E no final, quando você passou nas provas, a gente juntou a papelada, os comprovantes de pagamento
e mandamos pro Banff e a gente recebeu os 50% do dinheiro de volta. Então, na verdade, se tu somar o valor cheio, foi uns 50%, mais de 50% de desconto, né? Uma coisa que a gente pisou na bola foi que os livros, a gente não guardou todas as notinhas. E podia ter mandado as notinhas do livro também. Então, quando eu soube que podia mandar, saí correndo louco das notas, né? Cadê a nota fiscal aqui? Achando só uma ou duas lá, não sei. Então, fica o alerta aí, guarde todos os papéis. Na Alemanha, né, meu amigo? Na Alemanha você tem que guardar papéis, né? Chega na Alemanha, compra uma pastinha, várias pastinhas, e coloca tudo dentro, né? E segura ali por até o tempo que você for pro cemitério, talvez, sei lá. Mas é importante, a gente acabou jogando fora e acabou não deixando de receber esse dinheiro de volta, né? Se eu não me engano, ticket de transporte também vale. Se você guardar e você comprovar que era seu, geralmente ticket, às vezes você coloca o seu nome atrás, data. Teve gente que falou que mandou e teve esse retorno, então fica de dica. Eu não tive, então. Tem que ficar esperto também. Guardar todos os comprovantes. Inclusive, daí, quando eu fiz a declaração de imposto no ano seguinte, eu apontei os cursos que eu paguei, né? Que a Fernanda pagou, no caso. E não sei se influenciou, mas eu recebi um dinheirinho de volta, né? Porque não vem discriminado exatamente a restituição é do quê, né? Mas eu lancei lá e veio uma restituição melhor, né? Então, alguma coisa eu consegui restituir também. Não, eu fiz duas, né? Fiz pro Banff e depois fiz o imposto. Fiz 2 vezes, né? Se é o certo ou não sei. Mas ninguém me corrige. Eu fiz pro Banff e daí eu também fui restituída com 50%. Daí eles mandam uma cartinha comunicando que vão fazer um depósito dentro de um período e tal. Daí foi bem tranquilo também. Muito bom. Então, no caso, paga cheio e depois chora o desconto, né? Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Quero ouvir de vocês aí, como é que foi esse curso? Antes de vocês falarem como foi o curso, eu queria saber, vocês sabiam que isso existia antes de chegar na Alemanha? No caso, eu e a Fernanda não sabíamos, né? A Poli casou e talvez descobriu. E tu, Bia, você sabia? Chegou lá aqui, vou fazer o curso de integração, ou não? Eu não sabia como era todo esse curso, sabia que ia ter que fazer, né? Vou ter que aprender, tô indo pra lá, vou ter que aprender o idioma. Mas eu não sabia, foi um pouquinho chocante saber como funcionava o curso de integração. E como é que foi a tua experiência no curso? Olha, no começo foi muito estranho, porque eu entrei numa sala já no A1.2, então era até um pessoal que já se conhecia aí durante um mês, mas eles me receberam muito bem. Na época eu não falava, né? Você sabia se apresentar ali no básico em alemão, e eu não falava inglês. Eu conseguia entender muito bem inglês, mas eu tinha medo de falar. E o curso de integração de alemão fez eu destravar o idioma. O idioma inglês? O idioma inglês, no caso, né? O idioma inglês. Eu tive que destravar pro alemão, porque tinha que falar ali durante a sala, falando errado ou não, mas o inglês eu tinha muito receio, eu já tinha feito curso no Brasil, eu não conseguia conversar. Só que as pessoas queriam conversar com você durante o intervalo, ninguém falava em alemão bem, então o comunzão lá era o inglês. E era engraçado, porque eles queriam saber sobre o Brasil, queriam saber por que eu tava aqui. E eu perdi essa trava que a gente tem de errar e que a gente coloca um monte de coisa na cabeça e na hora não acontece, né? Das pessoas acharem que você tá falando errado e rir. Não, gente, só fala. Então isso foi uma das melhores coisas. Eu fiz amizades que eu tenho contato até hoje com essas pessoas que moram aqui perto de mim. Eu acredito que essa foi a melhor parte, assim, do curso. Tirando, né, que agora eu posso falar que eu arrisco o alemão. Fluente, tô longe. Fluente é relativo, né? Pois é. Poli, conta aí, como é que foi pra você? Tiveram muitas coisas boas, muitas coisas que eu não gostei. Como o alemão fala, Vorteile, Nachteile, né? Positivo e negativo. Uma das coisas que eu mais gostei, assim, no curso como um todo, é realmente conhecer gente de muitos lugares diferentes, assim. Eu
Eu conheci gente de lugares que eu nunca imaginei, assim, gente da Mongólia, gente de Hong Kong. Tem uma pessoa que eu tenho contato até hoje, um amigo meu, que ele até toca aqui na orquestra de Stuttgart. Ele é de Hong Kong, um professor de violoncelo. Assim, é muito interessante, sabe? Tipo, essa coisa de conhecer gente de todo lugar do mundo, assim, eu acho fantástico. Mas isso também é um gerador de conflito muito grande, né? Pessoas já são diferentes por vida e de culturas diferentes é mais complicado ainda. Pessoas igual problema. Sem pessoas, sem problemas. Sem problemas, né? E aí, o curso de alemão, pelo menos assim, a escola que eu estudei, a escola é realmente muito boa, mas eles têm uma coisa assim, meio infantilizada às vezes, sabe? De tipo, ficar, você tem que estudar, você tem que fazer tarefa, você tem... E assim, eu não sei se é a minha idade já, ou sei lá o quê, mas eu não tenho mais saco pra essas coisas. Eu falo assim, cara, quem não quer nada, com nada, deixa, sabe? Tipo, e aí a minha escola era muito assim, você tem que fazer tarefa, e ficava no pé do pessoal, e tem uma galera que não quer nada mesmo, tem, sei lá, tá com outras preocupações, ou simplesmente não se importa com isso, e isso eu achava meio chato, assim, sabe? Tipo, ficar nessa coisinha de professor cobrando tarefa de casa e tal, ou cobrando o horário que a pessoa chega, o horário que a pessoa vai embora. Então isso eu achei meio ruinzinho, mas eu também entendo, porque até conversando com a minha professora, ela explicou que o Banff controla muito eles mesmo, muito, a escola é muito controlada, porque é mó fácil você abrir uma escola. Hoje, Sim. Escola de alemão é um bom negócio na Alemanha, né? E é muito fácil você abrir uma turma e dizer que tem um pessoal lá estudando e não tem ninguém. E o professor tá lá sentado fumando cigarro. Então, tipo, o Banff tem que controlar mesmo. Mas, eu achei bem chato isso, assim. Eu me senti uma criança no jardim de infância, assim, que o professor, cadê a tarefa? E a pessoa lá dando desculpa. Por que eu não fiz? Não sei o quê. Gente, sério. É porque eu acho que também, como tem muito desse benefício da galera ganhar desconto e tudo mais, né? O governo, afinal de contas, tá investindo uma grana ali, né? Se fossem todos os alunos privados, aí a escola ia falar, cara, você não quer fazer? Com certeza eles têm alguma métrica lá, né? No governo pra dar o aval pra escola poder ministrar esse curso, né? Então... é chato, e eles né? têm, realmente. E eles podem ser controlados a qualquer momento. Pode chegar um agente para fiscalizar a qualquer momento. Fiscalizar as atas, se as pessoas que estão na ata tá na sala. É bem rigoroso. Só abrindo um parênteses lá da Austrália, era uma zoeira. Tinha um monte de escola que era só pro cara ter o visto de estudante mesmo. Porque aula mesmo, quase nada. Só que aí a grana saia do bolso da pessoa, né? Não do governo, né? Então é diferente o jogo, né? Sim. Outra coisa que eu achava bem ruim, assim, no caso, até o B1, a gente tem uma prova no B1, né? Que é a prova que a gente precisa fazer. Se a gente quiser fazer o B2, a gente precisa ter o B1. Mas, por exemplo, para os outros níveis, por exemplo, do A1 pro A2, do A2 pro B1, a pessoa não tem que fazer prova, ela só tem que ir nas aulas e dando continuidade no curso. E tem muitas pessoas que não estão realmente no nível. Então, as turmas ficam facilmente desniveladas, entende? E aí só vai chegar para nivelar mesmo quando chegar no final do B1 na prova. E daí isso eu acho bem ruim também. Eu acho que deveria ter pelo menos uma provinha ali só para dar uma ajeitada se realmente a pessoa tem condição de passar adiante, sabe? Pelo menos no final do A1 e no final do A2, por exemplo, né? Faz sentido. Poderia até ser uma prova interna, assim. Tem professor que recomenda, né, Fê? Tipo, o nosso professor, ele recomenda, ele fala pra pessoa, olha, eu acho que você não tem condição, acho que você deveria repetir esse módulo porque você tá realmente bem atrás da turma, você tá tendo muita dificuldade nisso. Só que, assim, a maioria dos professores não fazem isso. E mesmo que eles o façam, é a opção da pessoa repetir ou não. Então, às vezes, fica bem desnivelado a turma. Isso aconteceu na minha turma e foi bem complicado. Na minha turma, eu não sei como funciona essa parte na FORRES, mas eu tive uma professora em determinado módulo que ela chegou para um aluno, ele tinha faltado muitas vezes e ele era pelo Banff, e ela chegou e falou assim, olha, você vai precisar voltar uma turma. E ele era marido e mulher. Ela ficou na minha turma e ele voltou. Eu não sei como funciona isso, mas o meu parceiro da prova do B1, eu senti isso. Ele não tinha o nível do B1. Eu ainda falava coisas fáceis, até para eu não me perder na fala, mas ele não sabia me responder uma pergunta simples. Então, isso aí infelizmente acontece. E você, Fernanda? O meu curso foi bem diferente também, porque eu cheguei na Alemanha, eu não falo inglês. E a gente chegou no começo de setembro. Quando eu tava 2 semanas, eu comecei a fazer o curso de alemão. Setembro de que ano, Fernanda? De 2017. Não entendia nada, gente. Não entendia nada. Eu só lembro que
Eu nem sabia falar Brasília, nada. Tipo, falava Brasil, daí as pessoas entenderam, daí eles começaram a falar de futebol, de Ronaldo, de Neymar, sabe? Mas eu não entendia nada. Sinceramente, eu não entendia nada. Eu chegava em casa, o Tomás perguntava o que eu aprendi. Não sei o que eu aprendi. Enfim, foi bem difícil pra mim o início, mais por isso. Só que eu acho que eu ter chego e logo ter começado a fazer o curso me ajudou a não me sentir tão sozinha, porque como trabalhava no Brasil, tinha uma rotina, daí de repente se vê sem fazer nada. E fui passando e, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma prova do A1 até o B1. E eu sempre pedia pra fazer prova. O Tomás ia comigo fazer a matrícula pro outro curso. E eu sempre pedia pra voltar um módulo, porque eu achava que eu não estava acompanhando. Não precisa. E assim, foi passando, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que peca bastante, que eu acho que deveria ter também, como a Poli falou, uma prova em cada módulo, pra pessoa saber o seu nível também. E na minha turma tinha muita... Você entrou a gente chegou numa fase meio complicada também, né? Tava bem terminando a onda dos refugiados, eu acho. Tinha e era praticamente só refugiados, né? Só tinha refugiado em algumas turmas, só eu que não era, entendeu? Só abrindo parênteses, nada contra os refugiados, mas a questão é tanto cultural e tanto outras pessoas que também não sabiam nem ler e escrever direito. Eles não eram alfabetizados, algumas pessoas, eles estavam junto comigo, e daí, como vocês sabem, o nível sempre é jogado pra baixo. Ele nunca é pra cima, nunca vai ser do melhor aluno, sempre pra baixo. Enfim, mas eu conheci pessoas maravilhosas no curso, eu tenho até amigos que eu falo com eles até hoje, que os meninos lá de Eritreia, tem o menino de Madagascar, a gente se fala pelo Facebook até hoje, sabe? Eu até falei pro Tomás, eu fico muito feliz em saber que eles estão bem, a vida deles foi seguindo também, mas pra mim foi muito bom fazer o curso de integração, apesar dos pesares, não tem só coisas boas. E eu também acho que tem algumas pessoas que são obrigadas a fazer o curso. E, pelo menos na minha turma, né? Eu tinha 2 professoras, uma que era não tinha pulso firme. As pessoas ficavam tudo conversando na sala. E o professor lá na frente falando, sabe? Eu acho que eu fui um pouco prejudicada, mas enfim, faz parte. Eu conheci pessoas maravilhosas no curso, que eu tenho contato até hoje. E com certeza são pessoas que vão ficar em contato por muitos e muitos anos, né? Eu indico super as pessoas fazerem, mas se fosse eu hoje, chegando na Alemanha, eu procuraria talvez uma outra escola, entendeu? Não pegaria a primeira escola, às vezes até faria visita em algumas escolas para ver como é o método de ensino, mas enfim, quando a gente chega, a gente não sabe muito o que esperar, né? Mas acho que é difícil você ir numa escola, visitar, o método de ensino é assim, e achar que, é bom, tu vai aprender, tu vai saber se é bom ou não só depois de meses de aula, né? Eu acho, né? Tipo... É que a gente chega, eu acho que a escola que todo mundo acaba tendo o primeiro contato é realmente a VHS. É a mais conhecida, tem em todas as cidades praticamente. A primeira Dorf que eu morei aqui tinha uma VHS, então, tipo, eu acho que tem em qualquer lugar. Mas tem muitas escolas, né? Hoje tem bastante gente aí criando conteúdo sobre a Alemanha, principalmente o Alemanha Cast. Então vale a pena pedir umas dicas, assim, não ir de cara na primeira, pega umas dicas, vê com o pessoal, porque realmente, assim, o método de ensino pode variar bastante de escola para escola. E o professor também, né? O professor é muito importante. Porque às vezes, que nem eu fiz curso em um lugar diferente de onde é que era a base, sabe? E era um lugar bem longe. Daí nunca tinha ninguém pra ver se as minhas professoras estavam... A matéria que elas estavam passando, sabe? Às vezes eu acho que se às vezes é na mesma sede, eles sabem que tá o diretor lá, tem alguém olhando, sabe? Como tá dando aula. Mas acho que foi justamente a questão aí de ter mais gente fazendo aula, né? Na época que você tava. Por causa dos refugiados e tal. Talvez eles tiveram que alugar uns lugares. A minha turma era bem grande, tinha quase 30 alunos. Pois é. Então acho que deu um pouco de... uma prejudicada aí, talvez. Tá, e no final da história, vocês recomendam ou não recomendam fazer o Integrationskurs? Eu recomendo. De verdade, foi muito bom ter essa imersão no idioma, de estar ali. O começo, eu não posso mentir, no primeiro mês eu voltava para casa com dor de cabeça. Tanto tempo tentando assimilar o que o professor fala, o que as outras pessoas querem falar, porque tem a questão do sotaque, né? De cada um vem praticamente de um país diferente. Mas vale muito a pena. Eu acredito que no tempo que eu fiz o curso, se eu tivesse estudado no Brasil, por exemplo, eu não teria aprendido e ter o nível que eu tenho hoje. Então, indico demais. Eu também indico. Eu achei que foi muito bom.
A gente tem uma ideia de que também a gente vai fazer o curso e vai sair falando alemão, né? A gente também tem que ter cuidado com isso. Os próprios professores falam isso logo nas primeiras aulas. O B1 é aquele curso que vai te dar a condição de ter pequenas conversas, falar sobre coisas do dia a dia, alugar um apartamento, ir no supermercado fazer uma pergunta, tirar uma dúvida na estação de trem, mas não vai te dar proeficiência no idioma, né? Você precisa continuar estudando. Então, tipo, eu acho que é uma coisa importante, porque eu falei, se não chegar nesse B1 aí eu tô falando pelos cotovelos, e também não foi assim. Então, isso, eu acho que essa expectativa alta pode ser uma coisa que acaba frustrando a pessoa, então é bom saber isso, né? Tipo, realmente o B1 é os primeiros passos, muito importante, mas são os primeiros passos. Então, eu acho que, assim, a gente precisa fazer, não tem como. E em relação ao curso de integração, assim, eu achei muito legal ter esse curso. Eu acho que são informações que talvez, se a gente não fizesse esse curso, alguma delas, ou a grande maioria, a gente não buscaria, ou talvez até nunca saberia, né? E principalmente, assim, a gente falou isso no começo, que algumas coisas não são tão chocantes pra gente, porque é bem parecido. Questões de Constituição, de direitos básicos, direitos fundamentais e tal. Mas, por exemplo, eu tive um caso aqui, só vou contar um caos, pra não ficar sem caos. Teve uma colega minha do meu curso, que ela é do Afeganistão. E ela é uma menina super novinha, acho que 19 anos, do Afeganistão, transexual. E ela saiu fugida do Afeganistão porque ela estava correndo risco de vida, né? Enfim, pelas questões de gênero dela, essa é uma pauta que eu não vou entrar porque eu não tenho muito conhecimento. Mas a gente estava tendo aula sobre a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial e Muro de Berlim, toda aquela coisa. E daí ela perguntou assim para a professora, mas esse muro ainda tá lá? Esse muro ainda existe? As cidades ainda estão separadas e tal? E todo mundo ficou meio assim, nossa, em que planeta essa pessoa tá? Que louco, né? E daí, na hora, foi o pensamento que eu tive, não vou negar. Eu falei, gente, mas como assim? Que pergunta é essa? E assim, isso não é uma questão da pessoa ser burra, nem nada, nem estúpida, sabe? Inclusive, na prova do B1, ela gabaritou a prova, ela fez pontuação máxima. Das 4 partes da prova, ela pontuou o máximo em 3. Ela só ficou quase na trave. Eu acho que no Rohan, se eu não me engano. E, assim, ela não é uma pessoa não inteligente ou nada, só que é outro contexto, a gente estuda muito sobre a Europa por conta da nossa história, por conta da nossa, enfim, do mundo ocidental e etc, que é muito importante pra gente, mas para outras pessoas de outros países não é a mesma coisa. Parece então, outro planeta, né? Eles vivem realmente outro contexto e eu acho que é muito importante, assim, essas informações, sabe? Então eu acho legal ter, assim, embora, tipo, tenha, como a gente falou, tem as suas coisinhas chatinhas, mas é bem importante. Até uma coisa interessante que a Polly tá falando, eu estudei com uma pessoa da China, que teve uma vez que o professor falou sobre John Lennon, a pessoa nunca ouviu falar quem era. E pros outros, assim, foi meio chocante, tipo, sabe? Tá de zoeira, né? Daí a gente falou, não, daí eles colocaram até a música pra ouvir, a música tu já ouviu? E ele disse, não, nunca ouvi. Não faço nem ideia de quem é. Que pra gente, a gente acha que é tudo tão igual, que todo mundo conhece. Só que não, o mundo é muito grande. Isso serve também pra gente abrir a nossa cabeça, né? Eu mudei muito depois que eu vim pra cá. Eu vi, gente, a gente vivia no Brasil, pensava que sabia tanta coisa. A gente vê que o mundo é tão gigante, tem tanta coisa que a gente não faz nem ideia de outras culturas. Meu Deus. Vale a pena fazer o curso então, Fernando? Nossa, nem fala. É que nem vocês falaram, meu Deus, de onde é que eu ia conhecer uma pessoa da China, uma pessoa de Madagascar? Eu lamento por não conhecer a pessoa de Madagascar, né? Eu sempre quis conhecer uma pessoa de Madagascar. Ai, gente, que engraçado, porque tem lá em Santa Catarina tem o Beto Carreiro e tem uma parte que é de Madagascar. E eu tenho uma foto lá, gente, quando eu mostrei pro menino, ele mandou pra todos os amigos dele, tipo, que tinha no Brasil, sabe? Eu achei tão engraçado. Orgulho pra ele, né? Que legal. A gente acha que a gente é muito empático, né? E aí vem pra cá e fala assim, não, vamos ter pessoas que não vão ter o mesmo tipo de informação que eu tenho. E isso aconteceu numa dessas discussões entre alunos na sala, no curso de orientação, que era questão cultural. Então, uma menina francesa discutindo com uma moça, eu acho que ela tinha vindo da Síria, e é uma moça que ela tem que fazer o curso, já é mãe de vários filhos, acho que ela tinha 40, 50 anos. E ela queria discutir sobre questões
que, assim, na hora eu também fiquei pensando que, assim, cara, o que essa mulher tá falando, ela tá, né? Mas aí depois eu fiquei assim, ela não adianta você mudar a cabeça você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa em 15 minutos. São vivências. Por 40 anos ela acreditou que aquilo era o certo. Hoje em dia a gente tem outro tipo de informação. Isso fez eu abrir muito a minha cabeça a gente não sabe de nada ainda, a gente tá aprendendo, evoluindo muito. E provavelmente lá Exato. 40 anos que ela passou na Síria, era isso. O mundo dela era aquele, né? E ela veio pra cá, ela viu que tem outras coisas, né? Então, eu não participei desse curso, mas eu acho que essa vivência cultural aí de você ficar na sala de aula com pessoas de outros países e entender a opinião deles e ver a visão que eles têm sobre a mesma coisa que pra você é banal e talvez pra ele seja completamente diferente dentro do mundo dele, né? E eu acho que isso tá muito além de você aprender o idioma, né? Tipo, isso é muito mais legal do que aprender o idioma, né? Muito. É uma vivência que você não... É difícil você falar que você vai conhecer pessoas de tantos outros países, aprender tanto em questão, assim, de poucos meses, né? Você aprender sobre um pouco de cada cultura. Então, esse acho que foi o ponto mais alto do curso. Legal. Uma coisa que eu acho também legal no curso, pelo menos no que eu fiz, os professores sempre instigavam você falar como era no seu país. Eu não sei se no de vocês também foi assim. Eles acabam trabalhando por tópico, né? E daí eles vão perguntando, de repente, sobre igualdade de gêneros, quanto se no Brasil as mulheres recebem igual aos homens, e etc. E daí vai cada um explicando como é no seu país. É bem legal também, porque a gente vai vendo a multiplicidade, né, de realidades. Principalmente política nesse momento. Época de pandemia, perguntavam muito do Brasil pra mim. Eu era a única brasileira na sala, então perguntavam bastante. E pra você explicar sobre isso em alemão? Ai, meu Deus. Pra mim também. É o desafio, né? Você tá lá pra aprender, né? Pra mim também era a pergunta que mais tinha. Todos os outros países queriam saber qual é a sua opinião. O que está acontecendo com o Brasil? Pois é. Se alguém souber, me fala. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dicas do AlemanhaCast. Quem quer começar aí? Ninguém quer começar? Eu começo. Bom, eu, na verdade, não tenho uma dica específica, assim, pontual, de um ponto turístico, até porque eu não tô viajando, né? Mas eu queria só reforçar essa questão do Banff aí que a gente falou, do desconto, do reembolso. Porque isso já teve várias pessoas que falaram que na cidade deles falaram que não era possível, que não sei o quê, que não tava. Então é bom procurar aí links do Banff, no próprio site do Banff deve estar escrito lá em algum lugar sobre descontos e reembolso de cursos de alemão e do Integrationskurs, ou curso de integração. Então a minha dica é você pesquisar e bater o pé lá no seu Ausländerbehörde que você tem direito sim. Não deixe a pessoa que talvez não esteja bem informada sobre isso não te oferecer essa opção, tá? Então batam o pé que vai dar certo. A minha dica de hoje é o curso de integração. Eu indico para todo mundo fazer, até para você... Por exemplo, se você não sabe nada de alemão, que nem eu não sabia nada de alemão, nem de inglês, você pode ter certeza que você vai entrar lá achando que você não está aprendendo nada. Só que me ajudou muito na minha vivência aqui na Alemanha. Eu acho que se eu não tivesse começado a fazer quando eu cheguei, talvez teria sido tudo mais difícil. Eu indico muito fazer esse curso de integração. E ele é mais barato, gente. É bem importante. Isso é bem importante. E acho que no geral também ele tem um ritmo um pouco mais cadenciado também, né? Então, como é um idioma difícil, talvez você estudar um pouco mais devagar seja melhor para você. A minha dica vai ser se preparar para a prova do B1 com os livrinhos, né? De repente a gente pode colocar no link aí no anexo algumas editoras, porque tem várias, mas daí fica a gosto de cada um. Mas busca os livrinhos preparatórios para a prova do B1, porque assim, faz ali o livrinho todo que você passa, não tem outra. Sim, realmente, é bem importante. Bom, a minha dica vai ser uma coisa que eu não fiz no começo e hoje eu me arrependo, tente vivenciar o alemão fora da escola. Então, eu gosto muito de assistir séries e filmes. Uma dica de uma série muito boa que é alemã, então você vai ver coisas da Alemanha, é Dark, que tá disponível no Netflix. Pode falar, plataforma?
Não, Netflix não vai patrocinar a gente, não. Nunca fale nunca. Pode falar. Mas pode falar, a gente nunca vai ganhar um patrocínio do Netflix. Ô, Netflix! Patrocina nós aí, Netflix. Paga minha assinatura que tá bom. E se for difícil no começo tentar tanto o áudio em alemão e as legendas, coloca a legenda em português e depois, se você quiser reassistir, coloca ela em alemão. Não precisa ser nem ser só Dark, só essa série, mas qualquer outra tem. O alemão tá disponível aí em qualquer série, filme. Tente vivenciar, vai te ajudar muito. O Dark você pode assistir umas 20 vezes, né? Você não vai entender, né? Sim, exatamente. Sempre vai ver uma coisa, algo a mais, né? Exatamente. Eu até agora não entendi. Eu confesso que eu fui no YouTube pesquisar vídeos Eu também. me explicando a série, porque eu fiquei perdido. Eu também. E depois eu falava pro meu marido, eu falei, meu Deus, aquele negócio lá é assim, assim, assim. Olha. Alguém também fazia isso. Enfim, pra quem não conhece, eu recomendo muito Dark. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.